boa noite a todos. Aqui quem fala é Matheus Capila, sou representante do 7º período de Engenharia Civil e estarei ministrando aí o programa de monitoria da disciplina de Sistemas Estruturais 2, cujo professor é o Paulo César, ou PC, né? E durante todo esse período de vocês aí, estarei acompanhando, tirando dúvida, o que precisar, estaremos juntos, beleza? Vamos lá. O conteúdo que eu preparei para vocês é um conteúdo rápido, simples e espero ser objetivo também. É uma aula introdutória, vocês estão vendo aí no primeiro tópico. E nessa aula introdutória eu vou citar aí conceitos isostáticos, analogias e dependências e fundamentos dos princípios de trabalho virtuais. Conceitos isostáticos, eu estou partindo do pressuposto que vocês precisam entender as matérias que vocês já tiveram anteriormente, para poder dar sequência na matéria de Sistemas Estruturais 2. Quais essas matérias que eu estou falando? Física, mecânica geral, isostática, paralelo a isso, paralelo aos sistemas estruturais, a resistência dos materiais também, entendeu? Então, é muito importante você ter o alinhamento dessas matérias para você entender globalmente, né, o conteúdo de sistemas estruturais. Calma que não é tão difícil. Calma. Então eu tenho aí analogias e dependência. Quando eu falo de analogia, gente, eu estou criando uma comparação. Por exemplo, com a lei de Newton, entendeu? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para tornar mais dinâmico o entendimento de vocês aqui, entendeu? E quando eu falo de dependência, é porque existe uma dependência das outras matérias anteriormente. Para você fazer um exercício de sistemas estruturais, você vai sofrer dependência do que você aprendeu em isostática, por exemplo, entendeu? Às vezes, o que eu vi muito na minha turma também é que a complicação do aluno não está nem na matéria Sistemas Estruturais 2, e sim na deficiência em uma parte da matéria de isostática, uma parte da matéria em mecânica, entendeu? Então, por isso que é tão importante. A gente vai ver também, por último, aí, os fundamentos dos princípios de trabalho virtuais. Esses fundamentos a gente vai ver aí a definição, né, conceito do que é um carregamento, esforços interno e externo, e assim sucessivamente. E aí a nossa matéria de sistemas estruturais 2, né? Aqui em conceitos isostáticos, a gente tem aqui, eu vim destacando essa imagem, ela é muito dinâmica, porque a gente tem aqui do lado esquerdo a estrutura real e do lado direito a representação que a gente está acostumado a ver em sala de aula, né? Tem a representação mais bibliográfica, né? Vamos botar assim. Então a estrutura real é justamente o que ocorre na prática, entendeu? Então lá em isostática que a gente teve, o professor Leonardo lá, se eu perguntar aqui agora, vocês lembram qual é a função dos apoios? Os 3 tipos de apoio, vocês lembram? Então, vamos lá. A gente tem, primeiramente, o apoio do primeiro gênero, o apoio do segundo gênero e o apoio do terceiro gênero. Então, o apoio do primeiro gênero, ele restringe o esforço na vertical. Já o apoio do segundo gênero, ele restringe o esforço esforço vertical e horizontal. E o apoio do terceiro gênero, o esforço vertical, horizontal e momento. Então, por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso porque dependendo do tipo de apoio que a estrutura vai ter, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então, assim, eu botar 2 apoios do segundo gênero pode me dar um comportamento diferente do que se eu botar um apoio do segundo gênero e um desgaste, entendeu? Então a gente vai ver isso mais para frente. A matéria de sistemas estruturais vai chegar uma parte que a gente vai estudar
justamente essas partes de apoio. Vamos ver alguns métodos também, entendeu? Então é importante saber isso daqui. Beleza, galera? Então, dando prosseguimento aí, gente, ainda em conceitos isostáticos, eu tenho as convenções de sinais. Prestem bastante atenção nisso daqui. Para o que está fazendo, não escreve, olha para o computador, se imagina um quadro na frente aí, por mais que a gente não esteja presencial, mas não escreva, presta atenção, depois você anota, isso daqui vai ficar gravado para vocês aqui. Então, bastante atenção, porque pessoas não conseguem desenvolver os diagramas por conta disso daqui. Eu vou, mais para frente, eu vou relembrar a importância disso daqui quando a gente começar a desenvolver os diagramas. Mas prestem atenção. Convenção de sinais. Eu tenho os esforços, né? Normal, cortante e momento fletor. Isso daí a gente está careca de saber aí. Então, no esforço normal, a convenção de sinal ela se dá positiva quando as setas estão no sentido oposto, ou seja, eu estou tendo um alongamento, uma tração das fibras, né? Uma tração das fibras em função à estrutura, em decorrente da estrutura. Se eu pegar uma barra de ferro e esticar ela, eu estou alongando e estou tracionando. Então significa que aquela convenção de sinal que eu tenho que adotar, ela tem que ser positiva. E o diagrama dela vai ter que ser para cima. Então, vamos linkar os pontos aqui. Na convenção de sinal do esforço cortante, se eu tracionar, o diagrama sobe. Se eu comprimir, o diagrama desce. Beleza? Então, aqui na representação que a gente tem, aqui no quadro, eu tenho aqui a representação que ele está positivo. Então, significa que eu estou tracionando. Isso daqui no esforço normal. Já no esforço cortante, é a mesma coisa. Positivo, eu vou levar em consideração o positivo e o negativo. Só que a setinha da esquerda, e foi assim que eu entendi e foi assim que eu levo, tá? Se vocês entenderem de uma forma diferente e tá dando certo, mantém. Mas eu estou passando da forma que eu entendi e que foi mais fácil para mim, beleza? Então, eu entendi que no esforço cortante, a setinha da esquerda estando para cima, obviamente a outra vai estar para baixo, a da direita vai estar para baixo. Então, se a da esquerda está para cima, eu tenho um esforço positivo. Se a da esquerda está para baixo, eu tenho um esforço negativo. Então, na parte de cortante, o que eu faço? Eu tenho o cisalhamento da minha estrutura. Cisalhamento ou corte, né? A gente já está acostumado a ver aí professores dar exemplo desses tipos de esforços. Então, o cortante com a setinha para cima sendo positivo, ele também vai ser positivo para cima, o diagrama. Então, o cortante e o normal vão seguir o mesmo padrão. O único que se difere vai ser o momento fletor. Eu falo que vão seguir o mesmo padrão, né, o normal e o cortante, levando em consideração os diagramas, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um cisalhamento negativo, eu vou ter um diagrama para baixo. Se eu tenho um cisalhamento positivo, eu vou ter o diagrama para cima. A mesma coisa ocorre na normal. Se eu tenho tração, o diagrama para cima. Se eu tenho compressão, o diagrama para baixo. Já no momento fletor, ela é o contrário do cortante. Então, se eu tracionar as fibras de baixo da minha estrutura e comprimir as fibras de cima, ou seja, eu estou fazendo um esforço de uma solicitação de flexão, beleza? Eu tenho o meu momento fletor positivo, que já é o contrário do cortante. Repara aqui, gente. Repara aqui. Vou botar de amarelo aqui o esforço cortante, levando em comparação
com o momento fletor, beleza? Que eu estou botando de vermelho. Então, se eu tracionar as fibras debaixo da minha viga, isso a gente vai entender quando a gente... Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu tiver uma viga aqui e um carregamento distribuído sobre essa viga, tá? Estou desenhando aqui, mas eu não sou muito expert nessa parada não, tá? Primeira vez que eu estou nesse programa, então vamos lá. Se eu tenho um carregamento distribuído aqui em cima de uma viga, qual é o sentido que ela vai fazer? Isso aqui a gente já está careca de saber. Ela vai fazer uma parábola, beleza? E essa parábola vai fazer com que eu tracione as fibras de baixo e comprime as fibras de cima da minha estrutura. Então, por conta disso, o meu momento fletor vai ser positivo. A gente pode tirar essas dúvidas no encontro online que a gente vai ter, beleza? Mas em contrapartida é isso. Galera, aqui eu dei um exemplo aqui para vocês calcularem um diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor do pórtico abaixo. De viga, particularmente, eu acho mais tranquilo. Porém, isso não me restringe de passar um exemplo para vocês. A gente pode discutir isso também no encontro online, beleza? A gente vai discutir isso no encontro online. Vamos citar exemplos também dos exercícios que o professor já passou para vocês, beleza? A gente pode tirar dúvida lá no encontro online. Em contrapartida, eu tenho aqui um pórtico, né, com 2 kN de carregamento distribuído. E eu tenho aqui, ó, gente, o meu primeiro apoio, que eu estou circulando aqui de vermelho, é um apoio do segundo gênero. E esse segundo apoio aqui é um apoio do primeiro gênero. Então, o que eu quero aqui é que você calcule o esforço normal, cortante e momento fletor. Eu já deixei aqui a resposta do momento fletor para a gente gerar uma discussãozinha no encontro online, beleza? Mas de qualquer forma, por que eu botei um pórtico e não uma viga? Porque é um pórtico que o professor costuma trabalhar em sistemas estruturais. A gente vai descalcular deslocamento, né, horizontal na estrutura. Então, deslocamento horizontal a gente tem mais em pórtico. Então, por conta disso que eu botei um exemplo simples aqui de pórtico, tá bom? Eu não quis complicar porque a gente começa de baixo, entendeu? Então a gente pode ir melhorando o entendimento a partir do momento que a gente vai discutindo aí no decorrer das aulas, valeu? Então, galera, aqui no tópico 2, né, analogias e dependência, eu crio analogia entre três principais tópicos, vou botar assim, tá? As leis de Newton, a mecânica geral e a resistência dos materiais. Então, se eu falasse para vocês que, se você entender as leis de Newton, mecânica geral e resistência dos materiais, você consegue assimilar com mais facilidade sistemas estruturais 2. Vocês acreditariam? Então, é mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso? Calma que a imagem aí pode dar uma certa aflição em vocês, mas é mais simples. É muito tranquilo. Só vou criar uma comparação aqui para vocês terem um entendimento mais amplo, entendeu? De sistemas estruturais. Então vamos lá. Se eu perguntasse para vocês aí, se eu perguntasse não, vou perguntar, qual as leis de Newton? Vocês se lembram? Ou melhor, qual a influência das leis de Newton na disciplina Sistemas Estruturais 2? Vocês sabem me dizer? Eu vou perguntar isso daqui no encontro online. Eu não esqueço, hein? Então vamos lá. A primeira lei de Newton, ela diz que todo corpo continua em repouso ou em movimento uniforme, a não ser que for submetido a uma força sobre ele. Então, não sei se vocês sabem, a primeira lei é a primeira lei da inércia, e mais que isso,
a gente calcula em sistemas estruturais 1 e 2, a gente calcula momento de inércia. Então já está aí, eu estou provando que está dentro das leis de Newton, né? E estou provando lá no comecinho que eu falei que uma matéria dá base para outra, que realmente dá, entendeu? Então tem aí, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, e a segunda lei de Newton é a lei da superposição das forças. O que diz a segunda lei de Newton? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Resumidamente, a força resultante, né, que é aplicada, ela é igual a massa vezes a aceleração. Vocês lembram dessa formulazinha lá de física? Vocês lembram? Então, é basicamente isso, gente. Basicamente isso. Na terceira lei de Newton, acredito que a maioria lembra da terceira lei de Newton aí, a lei da ação e reação dos corpos, onde eu tenho força de módulo iguais, porém sentidos opostos. É aquele famoso exemplo que se eu der um soco na parede, eu vou sentir a mesma dor que a parede, eu vou botar assim, que a parede sentiu, né? Então, a força que eu imprimi na parede, ela retorna para minha mão. Então, é basicamente isso. Em lei de Newton, o exemplo a analogia que eu dei é justamente isso. É importante frisar aqui na lei de Newton, né, que a primeira lei é a lei da inércia. A gente calcula momento de inércia mais para frente. A gente vai calcular, eu vou dar exemplos de como isso é desenvolvido, beleza? Aqui em mecânica geral, que a gente teve uma disciplina sobre isso, decomposição de forças, vetores. Então, se você tratar uma viga como um vetor, alguns têm mais facilidade. Se teve mais facilidade em mecânica geral, ele trata até uma viga como vetor. Lá em isostática, a gente usou bastante a aplicação de mecânica geral dentro de isostática quando a gente foi calcular treliça. Então, estou comprovando aqui que a mecânica geral também tem influência e que é a matéria da base, entendeu? Agora aqui, ó, resistência dos materiais. Eu busquei esse gráfico aqui, esse diagrama de tensão e deformação de um material dúctil. Esse gráfico aqui é só para dar um exemplo, tá? Não vou explicar, não vou me aprofundar nisso aqui não, até porque não é o objetivo da aula, tá? Eu quero salientar que resistência dos materiais ele corre paralelo à parte de estruturas, teoria das estruturas. Só que resistência dos materiais você estuda mais a fundo o que ocorre, você estuda o que ocorre dentro da própria da estrutura. Você calcula o esforço mais minuciosamente, entendeu? Então você deve o conhecimento à resistência dos materiais e a junção, né, de conhecimento com a teoria das estruturas para você ter um resultado mais preciso e global da tua estrutura, beleza? Eu citei aqui embaixo também um exemplo de forças transversais, né, que a gente também já sabe, né, flexão, cisalhamento e torção, que está dentro aqui de resistência dos materiais, né? Então é basicamente isso, galera.